Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, com todos aqueles que vão me ouvir. E a misericórdia do nosso Santo e glorioso Jesus Cristo esteja na vida de cada um. Estou aqui, irmãos, para falar de dois testemunhos de 3 jovens que foram usadas por Deus para operar maravilhas. Conheci o pastor Mário Moreira, pastor e professor do Colégio Taylor Egídio em Jaguaquara, na Bahia. Este professor, ele era da Igreja Católica Apostólica Romana, foi formado na Universidade Católica Pontifícia da Bahia, e no Colégio Taylor Egídio eles pediram um professor de inglês, e isso caiu na Universidade Católica da Bahia. E ali foi selecionado um professor, Mário Moreira. E ele foi enviado para o Colégio Taylor Egídio. Mas antes disso ele foi instruído para que não se misturasse e nem participasse dos atos da igreja, no colégio, das orientações bíblicas dos crentes, porque os crentes não eram realmente povo de Deus. E foi enviado ele para lá. E ele chegando lá, ali no colégio, pela manhã é o café, pela meia-dia o almoço e à tarde, à noite, a ceia. E os pastores ali, os professores, todos naquela mesa, grande mesa, antes de se alimentar, eles oravam agradecendo a Deus pelo alimento. E depois que eles oravam, ele esperava que o professor, ele também fizesse as suas preces. E ele fazia a sua prece, e fazia o sinal da cruz, e depois que ele terminava aí, eles faziam a alimentação. Ou se alimentava. E foi assim, irmãos, por muitos tempos e muitos tempos. Mas um dia ele nos contou ali, irmãos, na Igreja Batista ali em Coraci, na Bahia, naquela noite. Ele contou que ele estava deitado no seu quarto e ali a janela fechada, bateu na porta dele. Ele abriu a porta, eram 2 jovens. E ela disse: professor, hoje vai ter um culto hoje e vai vir um pastor para trazer a mensagem. E nós viemos aqui convidar o senhor para participar conosco desse trabalho. Ele disse: olha, faz o seguinte. Então ele olhou, o céu estava todo nublado, com nuvens grossas. Ele disse: olha, se não chover, eu vou com vocês. E ele falou com certeza que ia chover. Ele disse para elas: ó, vai chover, eu não vou com vocês, tá bem? Ele falou: tá. Elas falaram: às 7 horas nós viemos buscar o senhor. Ele deitou e riu, ficou todo alegre, disse: vai chover e eu não vou. Eu disse para elas, o nosso trato foi esse: se chover, eu não vou. E ali, ele ficou deitado. Como foi às 7 horas, elas bateram na porta. Professor, viemos buscar o senhor. E ele dentro de si disse: ah, choveu, eu disse que se chovesse eu não ia, então eu não vou. Ele falou: olha, choveu, eu disse que não ia, se chovesse, então choveu, eu não vou. E elas disseram: professor, abre a janela. Ele disse, irmãos, que quando ele abriu a janela, ele nunca viu algo igual àquele. O céu, irmão, estava limpo, todo estrelado. Ele falou que nunca viu tanta estrela no céu como viu naquela noite. E ele disse: está bem, palavra é palavra, eu vou com vocês. E de um lado do outro, entrou nos 2 braços dele e levou ele para o culto. Chegando lá, ele ouviu o culto, ouviu a pregação. No final da pregação, o pastor fez um convite
E ele aceitou Jesus. Professor Mário Moreira, baiano, na capital de Salvador. E ele aceitou Jesus. E se formou no curso de pastor também, professor de português e teologia, e também pastor da Igreja Batista, ali em Jaguaquara, na Bahia, no colégio Taylor Egídio. E assim, irmãos, eu fico assim pensando, irmãos, na graça de Deus na vida de duas jovens, que os jovens devem se valorizar muito. E agora, irmãos, o outro testemunho foi contado também pelo irmão João de Deus. Quando eu estava na Bahia, eu ouvia muito falar desse irmão, mas eu vim conhecer ele aqui em São Paulo, na Igreja Batista em Ponte Grande, em Guarulhos. Ele nos contou, irmãos, um feito muito maravilhoso. Ele era miliciano naqueles dias em que ainda Lampião existia. Ele estava ali no quartel, no Juazeiro do Norte. E naqueles dias quem dominava era o sacerdote Cícero, que é chamado Padre Cícero, que eu não chamo de padre porque padre é pai, na linguagem, no idioma espanhol. Então ele era um sacerdote, mas também um falso sacerdote. E ele existia ali, irmão, naquela cidade afastada, uma congregação da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa igreja. E o comandante daquele batalhão recebeu ordem para que ele mandasse um pelotão lá e matasse todos os crentes lá, que aquele povo não era povo de Deus, era povo do demônio. E eles receberam aquela comunicação e fizeram um pelotão e foram até ali, irmãos, aquela congregação, em Fila de Ana. Eles chegaram lá, quando chegou na porta do templo, irmão, daquela congregação, uma menina estava, irmãos, falando para a igreja. E quando ela viu, irmãos, aquele pelotão de soldados que veio para exterminar todos eles, ela disse: olha, irmãos, quanta gente Jesus mandou para nos ajudar. O comandante do pelotão parou na porta e olhou para dentro, para um lado e para outro, e disse: irmãos, e disse: vamos embora. Deu meia volta e disse: vamos embora. E voltaram para o quartel. Chegou no quartel, ele falou para o comandante geral e disse: foi aquele povo que vocês mandaram nós matar, que não é povo de Deus? São malfeitores? São povo do diabo? Aquela gente não merece morrer. E o irmão João de Deus, irmãos, como era miliciano, era militar naquele tempo também, ele disse que 15 dias depois, Lampião entrou naquela cidade e arrasou aquela cidade. Veja, irmão, o pago quando se mexe com o povo de Deus. Mas nós ficamos pensando assim na ousadia, irmão, daquela menina. Como ela foi usada por Deus, cheia do Espírito, com poder, autoridade e virtude, para falar essas palavras. Olha, irmão, quanta gente Jesus mandou para nos ajudar. Aí, irmão, jogou por terra tudo aquilo que Satanás tinha armado, através desse sacerdote. Então, irmãos, mas uma coisa interessante, irmãos, o irmão João de Deus, ele nos falou que Lampião não era isso que se dizia dele. Ele não era tão mau como se parecia, como se falava dele. Ele era um homem honesto, um homem de palavra. Ele conheceu este homem. E aqui, irmãos, eu termino, irmãos, esta palavra, mas vou louvar a Deus com o hino Amas in Grace a graça excelsa. Um hino, irmãos, que é muito vívido,
em todo o mundo. Em todos os países do mundo, este hino é cantado, essa melodia é cantada, irmãos. Essa melodia é do irmão John Newton. Ele nasceu em 1725 e morreu em 1807. É muito antigo esse irmão. É uma melodia muito antiga mesmo. É melodia tradicional americana. Nós vamos louvar ao Senhor com este cântico, para que o Senhor receba. Eu peço a ajuda dos irmãos. A graça é excelsa. Oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Meu lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me livrou. Feliz eu sou assim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, para sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém e amém. Seja convosco a misericórdia do nosso Deus. Amém, irmãos, e amém. Mais uma vez cantarei seu instrumento. Oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz,
para sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém, Senhor. Amém. Cadê gente? Gente? Ainda tá. Aqui o pai já desligou, né? Só de valor, né? Aqui.